Hoje, pessoal, eu quero falar o quê? Eu quero falar de 10 passos rumo à salvação. Eu vou fazer essa série, 10 passos rumo à salvação. Se você se interessa de você, veja esses vídeos, além dos que eu já tenho postado. Se você tem interesse para um dia você ser salvo, um dia você ter eternidade, você tem que acompanhar esses 10 passos rumo à salvação, porque é eles que vai levar você ao reino do céu. A Bíblia fala, Jesus falou que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, o caminho não é a religião, o caminho é Jesus. E como você vai encontrar esse caminho? Através da palavra de Deus. Então é disso que eu quero estar falando hoje. Você é uma trindade, você tem corpo. No dia que você morrer, você vai ser enterrado lá no cemitério, seu corpo vai ficar enterrado lá. Você tem espírito, o espírito volta para Deus, segundo a Bíblia. O espírito é o fôlego de vida, é a inteligência, é a sabedoria, é o intelecto da pessoa, volta para Deus, foi emprestado. Aí tem o terceiro, que é um grande problema, que é a alma, que Jesus veio resolver o problema da alma. Ele não veio resolver o problema financeiro, ele não veio para curar as pessoas, só para curar as pessoas, não veio para fazer a pessoa feliz, não veio para prosperar. Não, porque tem muitas pessoas que é próspera, ela não tem Jesus, ela não crê em Jesus. Mas ele veio para quê? Para salvar a alma da humanidade. Mas embora quando a pessoa usa a fé, ela é curada, ela prospera pela fé, Deus o abençoa, Deus muda o casamento dela, abençoa na família. Então é isso que eu quero falar hoje, 10 passos rumo à salvação. E aceitar Jesus, de fato, o Senhor Jesus, é comum a salvação. Aceitar de fato o Senhor Jesus como único e Salvador. O que significa aceitar o Senhor Jesus como único Salvador? Aceitar Jesus como único Salvador é mais do que o quê? Simples o quê? Aceitar no sentido bíblico significa crer e confiar e seguir. Muito diz que aceita Jesus, mas troca ele, seu nome, por outros deuses e deposita sua fé em outros deuses. Diz que aceita Jesus. Quer dizer, aceitar Jesus significa se entregar, significa seguir e aceitar. O que é seguir Jesus? É isso que eu quero estar falando para você. Lá em livro de Mateus, Mateus 16 e 24, diz o que significa seguir Jesus. Vamos ver aqui em Mateus 16 e 24, onde diz: então disse Jesus ao seu discípulo. Então Jesus falou ao seu discípulo. O que é um discípulo? Um seguidor. Discípulo significa seguidor, pessoa que segue, é um discípulo. Então Jesus disse ao seu discípulo: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome-se a sua cruz e siga. Então Jesus aqui, ele deu o segredo para que você seja salvo. O segredo para você ser salvo não é só ir para a igreja, não é só ouvir a palavra de Deus. Ouvir é bom, mas não adianta você estar ouvindo a palavra de Deus se você não pratica o que você ouve. Então, o que significa essa palavra? O significado: se alguém quiser vir após mim. Nós temos três níveis. Primeiro, temos 3 níveis de sacrifício. Temos 3 sacrifícios para que você consiga seguir Jesus. Primeira coisa que você tem que fazer: renunciar a si mesmo. Primeira coisa, tem que renunciar a você mesmo. Você não vai sentir vontade
de renunciar. O que é renunciar? Renunciar é deixar. Renunciar é abandonar. Você tem que renunciar. Eu quero mentir. Você tem que parar de mentir. Eu quero me prostituir. Eu vou parar de me prostituir. Eu quero roubar. Eu vou parar de roubar. Eu quero matar. Eu vou parar de roubar. Eu odeio. Eu tenho mágoa. Eu vou perdoar. Você tem que renunciar. Eu não quero ir para a igreja. Eu vou para a igreja. Eu não quero orar. Eu vou orar. Eu não quero buscar Deus. Eu vou buscar Deus. Isso significa renunciar. Então, o primeiro nível de sacrifício, renunciar a si mesmo. Isso significa abrir mão das nossas vontades e dos nossos desejos para se submetermos à vontade de Deus. Então significa abrir mão da sua vontade, do seu desejo, para você submeter à vontade de Deus. Se você não fizer isso, você não vai conseguir ser salvo. Você não vai ser salvo. Porque se você não nega os seus desejos, você vai fazer sua própria vontade. E automaticamente você vai fazer a vontade do diabo, que é o pecado. Você vai viver no pecado. E você vai morrer no pecado. E você não será salvo. Segundo a Bíblia, se a pessoa não se arrepender dos seus pecados, se ela não se arrepender, ela não é salva. Não existe salvação sem crer em Jesus, sem arrependimento e sem conversão, que é isso aqui que eu estou falando. Conversão é isso, arrependimento é isso, é você negar as suas vontades, os seus desejos, para fazer os desejos de Jesus. Qual tem sido os seus desejos? Aonde você tem colocado as suas vontades? Você tem que colocar as suas vontades na vontade. Aí você me pergunta, e aonde está a vontade de Deus? Na palavra de Deus. Aí você tem que ir para a igreja, você tem que ler a Bíblia, você tem que conhecer. Não é ser crente, não é ser um religioso, porque está cheio de pessoas que é crente, que é religiosa, mas ela não segue Jesus, que elas não obedecem a Jesus, ela não renuncia às suas próprias vontades para fazer a vontade de Deus. O segundo passo é tomar a sua cruz. Então, o segundo passo é tomar a sua cruz. Cruz não é doença e nem miséria ou problema familiar. Cruz não é doença. Tomar a cruz não é miséria. Tem muitas pessoas que pregam, estou na provação, Deus está me provando. Não, cruz não é miséria, não é doença, não é problema familiar. Cruz não é problema familiar em si. Atitude de suportar luta e perseguição por causa do nome do Senhor Jesus. Cruz significa você suportar luta e perseguição por causa do nome de Jesus. Jesus, ele suportou luta, Jesus foi perseguido, Jesus foi provado. A Bíblia diz que ele foi tentado, o Espírito Santo levou ele para o deserto. E lá no deserto, ele foi tentado 40 dias e 40 noites. Já Satanás tentou ele. Mas todas as vezes que o mal investiu nele, ele negou tudo. Ele negou a sua vontade para fazer a vontade de Deus. Quer dizer, ele foi perseguido pelos escribas, pelos os fariseus, que foram que levaram Jesus à morte, foram os religiosos. Ele foi perseguido. Então, ele suportou, ele carregou a cruz, foi chicoteado, foi humilhado na cruz do Calvário. Então, quer dizer, isso significa seguir, isso significa cruz. Então, isso é o segundo sacrifício que você tem que fazer. O terceiro sacrifício é seguir Jesus. Isso quer dizer obedecer a palavra do Altíssimo. O terceiro sacrifício que você vai fazer é seguir Jesus. O que quer dizer seguir Jesus? É você obedecer a palavra de Deus. Se você não obedece a palavra de Deus, você não segue Jesus. Não tem ninguém que consiga seguir Jesus sem obedecer. Ela consegue ir para a igreja, consegue orar, mas ela não consegue seguir Jesus. E ela não conseguindo seguir Jesus, ela não será salva. Então, se você vai ver esse vídeo, eu pedi 3 coisas: compartilhe com as pessoas, se inscreva no canal para fortalecer o canal, acione o sininho para receber as notificações, e que Deus te abençoe a tua vida. Amém.